Rafael ele é muito persistente. Ele, Legal. quando ele quer alguma coisa, vai firme atrás disso. Legal. O Rafael ele também é muito observador, né? As coisas estão acontecendo, eu posso estar conversando com alguém aqui, mas eu estou observando tudo que está acontecendo. E também eu sou uma pessoa muito sincera, né? O sincero com o verdadeiro ali. Nós acreditamos que se nós estamos aqui nesse mundo é porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito e nós temos que ser quem nós somos, né? A identidade é isso. Quando você não entende sua identidade por amor, você vai entender ela pela dor. Exatamente. Porque suas características, elas estão aí. Você só precisa localizar elas e falar, essa é a minha característica, eu vou em cima disso. E trabalhar ela, para lapidar, né? Para melhorar essas características. Para mim, a família, ela é o projeto de Deus. Acho que a gente já mata, né, essa pergunta justamente aí. Se o filho ele não está fazendo o papel de filho dentro de casa, é porque o pai também não está fazendo o papel de pai dentro de casa. Nós não podemos negociar os nossos princípios e valores de forma que a gente, sabe, vai se moldando aos aspectos, aos ambientes. E eu creio que quando nós temos isso muito bem firmados na nossa vida, isso tem um valor, isso tem uma gratificação da vida, não é uma gratificação de medalha, de troféu, mas tem uma gratificação da vida quando nós honramos aquilo que nós acreditamos, quando nós sustentamos aquilo que nós falamos. O político, se ele não for verdadeiro, independente da fase que ele está vivendo, independente se ele é um político de situação ou de oposição, ele precisa ser verdadeiro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Palacincast 2025. E no episódio de hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Esse convidado me disse a seguinte frase: entender para atender. Ele vem da cidade de Valinhos, ele vem com uma carreira na vida pública e ele também exerce uma posição de liderança na Galileia Church de Valinhos. Senhoras e senhores, com vocês, Rafael Marques. Rafa, muito obrigado por estar aqui. Diego, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e poder compartilhar um pouco de conhecimentos, um pouco de histórias. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Muito obrigado, viu? Com certeza. Cara, estou muito feliz de você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Esse podcast aqui é um podcast realmente focado em escutar as histórias que o nosso convidado traz. Então, tenho certeza que você vai conseguir trazer todas essas histórias e que essas histórias vão incentivar as pessoas ou motivar as pessoas aí em muitas áreas da vida. Legal, vambora. Show de bola, show de bola. Bom, para começar aqui o nosso podcast, eu gosto muito de dar a introdução com um quadro que eu chamo de identidade, tá? E por quê? Eu gosto até de trazer essa explicação aqui para o convidado. Quando a gente vai conhecer alguém e a gente pergunta para a pessoa, quem é você, Rafael? É muito natural as pessoas, às vezes, trazerem uma realidade como, por exemplo, olha, eu sou o Rafael, eu sou engenheiro, por exemplo. Só que isso é o que você faz. Eu quero saber quem você é. E é importante isso porque quando você sabe quem você é, a sua identidade, ela não é o que você faz, se um dia você perder aquilo que você faz, você não se perdeu. Então ninguém tirou nada de você. A sua identidade é sua e ninguém tira ela de você. Então, baseado nisso, eu quero saber agora, quem é o Rafael Marques? Vamos lá. O Rafael Marques, na verdade, Rafael Jonatas Marques. Jonatas Marques. Foi nascido em Vinhedo, somente emprestado na maternidade ali, porque Valinhos não tinha maternidade, mas nasceu em Vinhedo, já morava em Valinhos. Legal. No dia 5/11 de 1994, filho do senhor Odair Marques e filho da dona Cleusa, morador do bairro Morada do Sol, um bairro bem humilde de Valinhos, e lá foi onde eu tive as experiências da vida, foi lá que onde, né, a gente aprendeu a ser gente, aprendeu a ser homem,
E de lá para cá, né, nós venhamos trabalhando, nós estamos, né, cada dia mais buscando conhecimento, mas praticamente minha convivência, minha vida, né, foi praticamente naquele bairro, e também tem uma grande parte também da história ali no bairro do Bom Retiro, que é um bairro de Valinhos também, que é onde meu avô e minha avó moravam. Eu vivi uma grande parte da minha vida com eles. Praticamente o Rafael, ele foi forjado, ele foi, né, trabalhado, né, toda a infância dele nesses dois ambientes, né, um ambiente familiar, em casa, junto com a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e também junto com meus avós. Legal, nossa, maravilha, maravilha. E eu ouvindo agora um pouco mais sobre quem é o Rafa, né? Quem é o Rafael, me vem a seguinte pergunta. Você poderia me trazer 3 características do Rafael que são marcantes nele? Para quem conhece o Rafael, fala assim, olha, o Rafa, ele certamente é isso, aquilo e aquilo outro também. As pessoas mais íntimas, os amigos de longas datas, o que é marcante hoje? 3 pontos aí no Rafael. Eu acho que fica muito mais fácil a gente falar os nossos defeitos do que nossas qualidades, né? É bem difícil a gente olhar e ver qualidades, né? O ser humano, acho que é por isso, mas eu separei umas 3 qualidades, né? E isso baseado nos amigos, né? Porque fica difícil eu falar por mim mesmo. E as 3 qualidades que eu vejo, né, também no Rafael, o Rafael, ele é muito persistente. Ele, quando ele quer alguma coisa, vai firme atrás disso. Legal. O Rafael, ele também é muito observador, né? As coisas estão acontecendo, eu posso estar conversando com alguém aqui, mas eu estou observando tudo que está acontecendo. E também eu sou uma pessoa muito sincera, né? O sincero com o verdadeiro ali. Não consigo me adaptar ao ambiente, então eu acabo sendo muito sincero. Legal, interessante. Que interessante. Isso é bom porque eu digo que são características que são intrínsecas em você. Pode passar mais 10, 20 anos que provavelmente as pessoas que já te conhecem de longas datas e ainda vão te conhecer, né, através do podcast, através de oportunidades futuras, vão ter essa mesma impressão disso que você está trazendo. Com certeza, eu acredito que são pilares importantes, né, na nossa vida, e a persistência, né, ser observador, ser sincero, são coisas que nós vamos adquirindo com o tempo, e isso vai lapidando, né? Então, eu já passei por momentos que, poxa, eu perdi uma amizade por ser sincero, ou por ser, né, esse cara persistente, né? Você acaba perdendo talvez oportunidades na sua vida por não ser ao contrário. Talvez se eu moldasse, né, o meu caráter em cima disso, né, em cima daquele momento, daquele lugar, talvez eu não teria essas qualidades tão firmes, né, tão decisivas na minha vida. Entendi. Nossa, é interessante isso, porque... E olha que ponto interessante, né? Quando você sabe exatamente quem você é, quando você tem a sua identidade muito bem definida, muito transparente em você, isso muitas vezes pode incomodar até outras pessoas, porque outras pessoas ainda não têm consciência sobre esse ponto da identidade, talvez ainda não tenham descoberto quem elas realmente são. E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente acaba muitas vezes querendo ser outra pessoa, querendo viver o que outra pessoa vive, a missão que outra pessoa tem, e muitas vezes aquilo não é pra gente, a gente acaba se frustrando, e é onde a gente acaba entrando, né, nesse pensamento de se confundir e de se irritar porque você sabe quem você é. Sim, eu vejo hoje, né, no mundo tecnológico que nós estamos vivendo, nós temos muito acesso, né, um acesso muito fácil a vídeos, a pessoas, né, e nós temos essa característica de poder nos moldar em cima daquela pessoa, nos moldar em cima daquelas falas que aquela pessoa está vivendo, e talvez essa pessoa está vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa vida. E isso acaba frustrando essas pessoas, porque ela não entendeu qual é a identidade dela, ela tá perdida no mundo, primeiro ela quer ser alguma coisa, ela quer ser A, depois ela quer ser B, depois amanhã ela quer ser o C, e assim ela não tem a característica dela, e isso faz com que ela fique perdida, né, perdida, e perdendo tempo de vida também, né, porque você perde fases da sua vida, e aí quando você vê, você já perdeu ali, sei lá, 10, 15 anos tentando ser as pessoas e não ser quem você é. E nós acreditamos que se nós estamos aqui nesse mundo é porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito, e
e nós temos que ser quem nós somos, né? Não se adaptar, nós precisamos melhorar, né? Melhorar dentro daquilo que nós fomos chamados, mas não ficar procurando moldes em outras pessoas, né? Se espelhando pelo lado bom, mas não criando essa forma que, não, hoje eu vou ser isso, amanhã eu quero ser aquilo, e a gente fica perdido dentro da nossa identidade. Não, com certeza. E um ponto que eu acho muito interessante sobre esse tema de identidade é que à medida que nós vamos ficando cada vez mais velhos, mais maduros, vamos adquirindo um pouco mais de sabedoria, eu digo que a gente está voltando às configurações de fábrica, né? Existe alguém ali que deseja que a gente retorne para as configurações de fábrica. Sim. A gente vai entrar nesse tema, né, um pouco mais para frente. Mas eu acho isso fantástico e eu gosto muito desse ponto que você traz sobre ser genuíno, ser sincero, ser franco. Porque, a gente espera assim, o mínimo quando você é genuíno com uma pessoa, independente se aquilo que você está dizendo para ela vai doer ou não, aquilo que você está dizendo para ela é a verdade. A gente tá vivendo um momento, eu vejo muito, que a gente está se acostumando a viver talvez o que não seja verdade, mas o que é cômodo, é confortável. Então, se você não me disser o que você realmente pensa, ou se você não me trouxer o seu ponto verdadeiro, quando eu vou ter uma oportunidade de te conhecer de verdade? Talvez eu não tenha. Nós vemos isso, né? Nós acompanhamos muito hoje as pessoas sofrendo por causa disso, né? As pessoas acabam tentando ser o que não é para ser, né? E assim, a gente vê claramente a vida ensinando essas pessoas a entender quem elas são. E é doloroso, né? Quando você deixa a vida te ensinar quem você é, o que você foi chamado, o que você está fazendo aqui nesse mundo. É bem doloroso. Mas, né, existe uma frase bem conhecida que quando você não vem por amor, você vem pela dor. Pela dor. Né? E realmente, eu acho que a identidade é isso. Quando você não entende sua identidade por amor, você vai entender ela pela dor. Exatamente. Porque suas características, elas estão aí. Você só precisa localizar elas e falar, essa é a minha característica, eu vou em cima disso. E trabalhar ela para lapidar, né? Para melhorar essas características. Exatamente, sensacional. E bom, falar de identidade, para mim, remete totalmente à família. Porque aquilo que nós somos hoje é uma construção, né? A gente nasceu, obviamente, com um drive, a gente nasceu com características únicas e singulares, mas tudo que a gente se tornou é base de uma construção. E essa construção ela vem muito da família. Até os 10 anos de idade é o momento em que nós, como seres humanos, temos o maior número de experiências que são armazenadas em nós e que se refletem depois na vida adulta, né? Então, muitos dos traumas, dos medos, das inseguranças, ou da coragem, da confiança, da persistência, da garra, vieram da infância. Então, eu queria que a gente entrasse agora, Rafa, nesse ponto de família, né? E aí eu queria começar com uma pergunta para você. Qual que é o significado de família para você? Para mim, a família, ela é o projeto de Deus. Acho que a gente já mata, né, essa pergunta justamente aí. Não existe família, não existe, na verdade, outras situações nesse mundo se o pilar não for a família. Legal. A família, ela é a estrutura de saúde, de educação, ela é o pilar para muitas coisas que nós dependemos aqui. Então, se a família ela for afligida, nós não vamos conseguir lidar com as demais coisas aqui. Tanto é que nos dias de hoje nós vemos o quanto que esse bem maior que a família, que é um projeto de Deus, o quanto que ela é atacada. Então, eu entendo que a família ela é um projeto de Deus e que a gente precisa conservar por ela. Perfeito, perfeito. E é interessante quando você traz a palavra projeto, porque o projeto ele tem estrutura, pilares, processos, ele tem muita coisa que de fato transforma ele num projeto. Então, quando você fala assim projeto, a minha cabeça ela pensa logo, por exemplo, em um edifício. Um edifício é um projeto que deu certo. Ele tem estrutura, ele tem base, ele tem tudo. Então, se a família é um projeto de Deus, ela com certeza tem a mesma consistência, a mesma força, a mesma base que, por exemplo, um prédio de 20 andares. Então, ela traz realmente algo que no futuro se reflete num sustento, né, numa base forte, tanto de formação de caráter quanto de mentalidade. Eu queria muito entender contigo, Rafa, nesse seu ponto da família, como que foi para você, então? Como é hoje a sua família, se você puder contar um pouco? Sim. Tanto a sua família, né, pensando
E o Rafael, quando era criança, morava ali com os pais, com os familiares, e hoje o Rafael adulto, né? O Rafael casado. Como que é para você isso? Uma das coisas que você disse que reflete muito, né, é que eu aprendi muita coisa até os 10 anos de idade. Legal. E hoje isso daqui reflete na minha vida no dia a dia, né? A minha criação foi, como eu disse, uma criação muito simples, né? Eu tinha um pai que trabalhava muito, né? Tinha um problema com álcool, mas ele nunca deixou isso refletir no trabalho dele. Perfeito. Eu tinha ele dentro de casa, ele respeitava, ele, né, saía aos finais de semana, mas eu nunca vi meu pai perder um dia de trabalho na segunda-feira porque, hoje eu acordei com dor de cabeça, porque ontem eu bebi. E isso falava muito por mim. Até que chegou um momento que ele abandonou isso, ele entendeu que isso já não fazia mais parte da vida dele, né? E depois ele se converteu. Mas eu vivi numa família bem tradicional, sabe? Bem simples, com os meus avós, vivi mais com os meus avós por parte da minha mãe, né? Que moravam já aqui na cidade, todos descendentes de italianos. Então eu aprendi muita coisa com eles, né? Meu avô, ele teve um papel fundamental na minha vida. Legal. De ensinamento e tudo, sabe? Até a ponto de estar dois adultos conversando e ele olhar assim para mim, sabendo que eu não poderia nem passar pelo meio dessa conversa. Olha. Então, assim, são coisas que marcam muito a nossa vida, marcam muito a nossa infância. E são coisas que eu levo para minha vida hoje, né? Sabendo que quando tem alguma discussão acontecendo, eu não posso ficar me intrometendo, né? De qualquer maneira. Saber respeitar pai e mãe, né? Eu nunca desrespeitei meu pai nem minha mãe. Uma vez que eu tentei falar um pouco mais alto, nossa, eu apanhei... Veio a chapuletada? Demais. Apanhei do meu pai e pensando que eu poderia, mas assim... Então, foi muito saudável, né? Essa infância, vivendo, né? Estudando, sempre dando bom exemplo de escola, mas também vivendo e podendo prestigiar um pouco o que era o que meu avô vivia, né? Porque por mais que ele estava já em Valinhos, em uma cidade já, né, bem evoluída, mas ele tinha lá o canto dele, tinha a chácara, então eu pude viver o que ele viveu, né, durante anos da vida dele na roça. Então eu pude viver e se tem uma experiência que marca muito a minha vida é isso. É o tempo que ele viveu, que eu pude viver com ele lá, né? Viver ali na roça, saber como que era acordar cedo para poder tratar dos animais e depois fazer as demais atividades do dia. Eu amava fazer isso na minha vida. E aí, consequentemente, vai chegando a idade, vai chegando as outras obrigações, né? Sim. E os rumos da vida vão te colocando para outros lugares. Cara, muito bom, fantástico, fantástico isso, porque eu moro em Valinhos, vão fazer aproximadamente 16 anos. Eu cheguei em Valinhos, não, faz um pouco mais, 17 anos, eu cheguei em Valinhos em 2011, 2011, não, perdão, eu cheguei em Valinhos em 2009, tô errando nas contas, mas aí eu cheguei em Valinhos com 15, eu tenho 31, vou fazer 11 anos que eu tô em Valinhos. E uma das coisas que eu tenho uma memória muito fixa de Valinhos, eu não tive a oportunidade de ter avós. Eu tive, obviamente, a minha avó por parte de mãe, mas eu não conheci o meu avô por parte de mãe, nem o meu avô e a minha avó por parte de pai. E a minha avó, ela se foi quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu sou de São Paulo. Morei até os 15 em São Paulo. E toda a família da minha mãe é de Valinhos. Então, meus pais tinham um terreno em Valinhos desde antes de eu ter nascido. E construir em Valinhos já era uma meta deles. Então, eu sempre passei muitos finais de semana em Valinhos. E uma das coisas que eu tenho de memória justamente é a casa da minha avó. Porque a casa da minha avó, ela tinha nos fundos uma roça. Ela fica ali próximo do bairro Jurema. E lá no fundo da casa da minha avó tinha uma roça dela. E eu tenho essas lembranças muito fortes. Inclusive, eu queria muito te perguntar sobre isso, sabe? O que você traz hoje de aprendizagem para a vida e que se reflete no Rafael adulto, que você carrega da sabedoria do seu avô, né? Porque você mencionou ele algumas vezes, então assim, dessa sabedoria, dessa vivência toda com o teu avô, porque eu costumo dizer que vô e vó carregam uma ancestralidade. Sim. Que é sabedoria pura. Sim. Né? Para complementar, eu sou casado com a Milene. Legal. Nos casamos em 2019, estamos juntos há 8 anos já, entre namoro, noivado, e isso hoje reflete no meu casamento. Perfeito. Sabe? É uma coisa muito importante, porque
eu vi meus avós comemorando a bodas de ouro de 50 anos de casado. Nossa, então, você sério? imagina Nossa, que felicidade. Cara, que momento. E então, assim, eu via muito a convivência deles. Então, você imagina, um senhor italiano, uma senhora italiana. Bem tradicionais. Muito rígidos. E eu vivia muito isso. Eles, às vezes, discutindo ali por algo, porque são casados, casal, um homem, é uma mulher, passa por divergências, mas 5 minutos depois ele estava lá tratando de outro assunto com ela como se nada tivesse acontecido. Nossa. E isso é uma das características que hoje eu posso viver dentro da minha casa, sabe? Independente da divergência que a gente vai ter, da conversa que nós estamos tendo, eu sei que daqui 5 minutos, quando eu voltar para conversar sobre outra coisa, não vai ficar aquela coisa amarrada, né? Sim. Vai ficar aquela pendência. Sim. Então, são características que nós vamos trazendo para nossa vida. Uma das coisas também que marca muito a minha vida é que a minha avó não abria mão, ela não abre mão, né, de que os filhos e netos passassem com ela no Natal. Olha. Então era uma coisa que, assim, hoje já não tem mais porque eles já se foram, mas ela não abria mão disso, né? Ela ficava, ela valorizava muito isso. Aos domingos, ela fazia questão que todos os filhos passassem na casa deles para poder ver eles também. Isso era a regra, né? Não tinha como você adiar ou como você mudar isso. Então, são sinais, né? São pontos tão, parece simples, mas que falam muito, né? Hoje em dia, a gente já vê e refletindo isso, né? Nas nossas vidas, o quanto isso é importante. Às vezes, a gente dá importância para trabalho, para, né, amigos, e esquece realmente da família, né? Uma coisa tão importante, e o tempo passa. E daqui a pouco essas pessoas já não estão mais aqui conosco, né? E aí o que vai ficar é saudade. Vai ficar saudade, né? Cara, impressionante. E você traz um ponto sobre a família que, assim, a gente leva agora a reflexão para um outro nível, né? Mais profundo, né? Que é o seguinte, você já trouxe desde o início que a família é um projeto de Deus. Os projetos de Deus são todos perfeitos nas nossas vidas. E hoje a família é um dos elementos da sociedade mais atacado. A gente vê atacado de diversas formas, em diversas frentes, certo? E agora você trazendo esse ponto dos reflexos de uma família bem estruturada hoje na sua vida, nos seus valores, né? Até mesmo no que você faz, me traz a seguinte reflexão. O que será da família de hoje, que é formada hoje, na base de hoje, no futuro, daqui 10, 15 anos, para alguém que não teve família no passado? Olha isso. Por quê? Se você não teve a base inteira familiar, se você não teve momentos como esse que transmitem valores, porque você querer que a família inteira passe o Natal junto é um valor, é união, é comunhão. Então, o que você, de uma família daqui a 20 anos, que talvez não tenha sido formada com essas bases, com esses valores, e por esse motivo talvez não entenda esse projeto maravilhoso de Deus chamado família? É preocupante isso. Hoje, até mesmo por pertencer a uma igreja e por ser líder dela, talvez esse seja uma das nossas maiores tarefas, né? Ensinar que o marido ele precisa fazer o papel dele, a mulher ela precisa fazer o papel dela, e os filhos precisam fazer o papel de filho. Perfeito. No domingo eu estive pregando a palavra, né, na nossa igreja, e eu disse que se o filho ele não está fazendo o papel de filho dentro de casa, é porque o pai também não está fazendo o papel de pai dentro de casa. Então, você só tem essa inversão de pautas, de valores dentro de casa, quando as coisas estão fora do trilho. Então, se o filho não está obedecendo o pai e a mãe, é porque o pai também e a mãe não estão corrigindo da forma que deveriam o filho, né? Só que muitos deles acabam errando, não porque já sabem, mas muitos erram por não saber realmente como que faz, né? Eles não tiveram esse tipo de ensinamento. Sim. E aí é onde que eu vejo a importância, né, da igreja local, né, do papel que nós desempenhamos, né? Porque é onde nós vemos famílias sendo restauradas, né? Nós vemos o que a sociedade prega hoje, né?
dizendo que é a mulher que pode mandar dentro de casa, sendo que a ordem, né, que o Senhor deixou é que o homem, ele é o cabeça da casa, né, e a mulher é sua auxiliadora, ela não deixa de ser mais importante ou menos importante, e o filho, ele deve obedecer o seu pai e a sua mãe dentro de casa. Então são pilares importantes que a sociedade, que o mundo em si, seja uma novela, um filme, seja documentário, seja teatro, educação, eles estão empenhados em tentar mudar aquilo que foi criado por Deus. Então, isso, a gente lida com isso todos os dias, isso é matéria de jornal todos os dias, é lançamento de filmes, nós estamos vendo isso diariamente. Então, eles estão muito empenhados para que isso venha, de alguma forma, mudar, né? Eles querem fazer essa inversão de pauta, eles querem fazer essa inversão de valores. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que é até um velho ditado, né? Mas que de fato ele acontece na prática. Uma mentira contada por repetidas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E é justamente talvez essa a estratégia que mais a gente vê hoje acontecendo, inclusive em meios de comunicação que de fato, né, pelo volume, pela abundância, pelo transbordo de repetição, acaba instalando uma ideia errada, uma ideia que não existe de verdade, uma ideia que é algo, né, obviamente, criado para se destruir um projeto como esse, né? Então é bem preocupante. E aí nós entramos num outro ponto que é de extrema importância, porque um homem, ele pode ter absolutamente tudo na vida, mas se ele não tiver a liberdade, ele não tem nada. Não tem nada. O que seria de nós se só o lado A pudesse falar sobre tal assunto, né? O que seria de nós não termos a liberdade de expressão, né, tão defendida? O que seria de nós sem a tal liberdade? Né? Como que nós iríamos nos posicionar? Como que as pessoas entenderiam o que o lado A pensa e o lado B pensa? Né? Então, se nós não tivermos a liberdade, o homem ele acaba não tendo absolutamente nada na vida dele. A liberdade é o pilar principal do homem, né, em si, do homem, da mulher, dentro de uma sociedade, porque é o que vai preservar ele a entender os dois lados. Né? Eu posso vir aqui conversar com você sobre um assunto, mas eu preciso entender o que está acontecendo lá na outra ponta. Né? Preciso entender o que está acontecendo lá do outro lado. Às vezes eu posso ter uma visão de algo, né? Eu posso estar do lado de uma árvore vendo os frutos de um lado, mas o outro lado pode ser diferente, os frutos podem ser diferentes e eu preciso entender o outro lado. Fato. Que encaixa na nossa frase, né? Com certeza. Entender para atender. Entender para atender, perfeito. E colocado na prática funciona. Isso. Entender sempre o outro lado, eu acho que é um caminho. E agora, Rafa, eu quero propor para você participar de um quadro que chama-se Casa dos Espelhos, tá? Como que funciona isso? Eu vou te colocar aqui, obviamente, numa reflexão, mas ela vai gerar excelentes frutos, eu tenho certeza. Imagina que você hoje, né, vai aí em um desses circos antigos que tinha aquelas atrações de Casa dos Espelhos, que você tem uma pancada de espelho dentro. Quando você entra numa casa dessa, você vê 2 espelhos na sua frente, na sua diagonal. Num espelho você vê o Rafa criança, ali 10 anos de idade, né, ainda, né, convivendo ali com os pais, com os avós, aquela coisa toda de escola. E no outro espelho, você vê o Rafa adolescente, ali nos seus 18 anos já, conhecendo a vida mais madura. Que mensagem você diria para essas 2 fases do Rafael, para esses 2 momentos seu de vida? O criança e o adolescente. Rapaz, pesado isso, hein? É uma reflexão, é interessante. Eu acho que o Rafael adolescente poderia dizer para o Rafael criança, né? Aproveitar um pouco mais a infância. Você diria isso para o Rafael criança? Diria. Legal. Talvez valorizar, né? Eu acho que nós só damos valor naquilo que depois que a gente perde, né? E você acaba sentindo muito isso. Então, eu acho que nós não podemos dar valor hoje. Se eu posso deixar um recado aqui para todos dos seus ouvintes, para todos aqueles que estão nos assistindo, com certeza. Independente da vida, do momento que você está levando, que você está enfrentando, dê valor. Porque para um suco de uva ele ser feito, ele precisa ser moído, ele precisa ser prensado. Então, na prensa também tem coisas boas para nós. No momento que nós estamos sendo prensados pela vida, vai extrair algo de bom, né? Da mesma forma que é a uva para ela ser
um vinho, ela precisa ser prensada, ela precisa ser esmagada. Sim. E então eu vejo isso. Eu poderia ter dado mais valor, sabe? Aos momentos, aos dias. Se nós soubéssemos quando esses ciclos iriam se encerrar, nós daríamos mais valor. Com certeza. Se a gente sempre soubesse, né, o que vai acontecer, exato. Teria aproveitado mais, curtido mais, dado mais valor, né? Com certeza. Sim. E pro Rafa adolescente, 18 anos, descobrindo já a vida adulta, descobrindo o mundo, o que você diria para ele? Olha, o Rafa adolescente ainda, por mais que eu tive toda essa criação, fui muito, né, cuidado, mas eu teria dado muito mais ouvidos aos meus pais, aos conselhos dele, né? Nós sempre temos essa parte da nossa vida que nós falamos, né? Agora eu sei o que eu faço, eu já sou dono do meu nariz, né? E querendo ou não, nós se perdemos por um tempo, né? O adolescente. Só que o meu tempo foi muito curto lá. Mas eu entendo hoje, né, os momentos que meu pai, a minha mãe, eles passavam preocupados comigo, eu às vezes em festa, em balada, e eles preocupados comigo em casa, né, e eu, poxa, deixa eu viver, tô na minha época de viver, e sabe, coisas nesse sentido. Deixa. Agora eu sei o que eu tô fazendo, né, então eu daria muito mais ouvidos hoje para eles nesse sentido. Perfeito, maravilha. Bom, agora você vai ter uma surpresa, porque ao sair dessa casa, quando você abre a porta, você topa de frente com uma pessoa. E essa pessoa é o Rafa, daqui a 10 anos, do futuro. O que esse Rafa do futuro veio te falar hoje? Rapaz, eu acho que a gente volta lá no início. Rafa, parabéns por não vender os seus princípios e valores. Uau! Eu acho que essa é o que vai mais marcar a vida do Rafa no futuro. Nós não podemos negociar os nossos princípios e valores de forma que a gente, sabe, vai se moldando aos aspectos, aos ambientes, e eu creio que quando nós temos isso muito bem firmados na nossa vida, isso tem um valor, isso tem uma gratificação da vida, não é uma gratificação de medalha, de troféu, mas tem uma gratificação da vida quando nós honramos aquilo que nós acreditamos, quando nós sustentamos aquilo que nós falamos. Então eu acredito que o Rafa do futuro vai ter ali muito orgulho mesmo, né? Do Rafa por não ter vendido seus princípios e valores. Perfeito, perfeito, excelente. Gostou dessa reflexão? Muito boa. Interessante, né? Interessante pensar como um pouco de palavras bem ditas ao tempo pode fazer a gente refletir de uma maneira diferente sobre a vida, sobre o que já aconteceu, sobre o que acontece hoje e sobre o que vai acontecer também. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto interessante. Obviamente que eu não gosto muito de fazer com que as pessoas se apeguem a passado ou a futuro. Eu gosto muito do presente. O presente, como o próprio nome já diz, o presente é um presente. É o presente. É para você viver, é para você aproveitar, é para você aprender. Mas é interessante isso, até por esse cenário do que já aconteceu, os reflexos que causam, até porque, né, o seu futuro, que você não chegou ainda, vai transformar o teu presente no seu passado. Com certeza, né? Exatamente. É isso daí mesmo. Então, assim, se você não tiver no mínimo uma visão de onde você quer chegar e de tudo que você aprendeu, talvez a gente se perca no meio do caminho. Talvez seja o que acontece com muitas pessoas, inclusive, nesse processo. Legal. E falando sobre isso, né, sobre visão e tudo mais, eu queria avançar contigo agora no tópico de carreira, tá? E queria que você contasse um pouquinho aqui no podcast a sua jornada de carreira. Como que você chegou no que você é hoje? Um vereador na cidade de Valinhos, tendo uma carreira dentro da política. O que te levou a caminhar nesse rumo? O que você teve de experiências aí no passado que te fizeram tomar essa decisão? Diego, é bem engraçado isso, porque no meio dos meus amigos lá, isso se tornou até mesmo uma piada, né? Porque eu já trabalhei de muita coisa nessa vida, mas muita coisa mesmo, sabe? Eu acabei fazendo bastante coisas nessa vida, então eu já fui pintor, já fui eletricista, já fui lavador de carro. Tem até um vídeo, né, da nossa campanha que eu falo um pouco das minhas profissões. Legal. Já fui barbeiro, já trabalhei em carrinho de pipoca, já fiz algodão doce, já fui muita coisa nessa vida.
E eu acredito que tudo isso por um propósito, né? Porque hoje, né, eu estou na política. Em 2021, eu participei da primeira campanha eleitoral minha como candidato a vereador em 2020. Não consegui ser eleito, fui bem votado, mas não consegui ser eleito por conta da somatória ali que você tem do partido. O partido precisa fazer uma quantidade de votos para você poder assumir uma cadeira. Entendi. E aí, nessa época, eu não consegui ser eleito, tive 498 votos, 467 votos. E aí, em janeiro de 21, eu conheço a deputada Carla Zambelli, né? E aí, ela me dá uma oportunidade de trabalho junto com ela para administrar as redes sociais dela. Hoje, se eu não me engano, ela soma mais de 10 milhões de seguidores. Na época, nós tínhamos um fluxo de quase 500 mil entre mensagens, entre e-mails. Então, dava quase 500 mil mensagens por semana. Era um fluxo muito grande para atender a população mesmo. E ela me deu essa oportunidade. Sou muito grato a ela, porque ela acreditou, né? Ela não acreditou num Rafael que tinha ali possibilidades de ser pessoas grandes. Não, mas ela investiu em mim mesmo, na minha pessoa, pelo meu caráter, pelas minhas bandeiras. Ela confiou e acreditou. E aí, no dia 5 de março de 2021, eu passei a integrar o time de assessores dela, ficando lá até, se eu não me engano, o dia 1º de junho de 2024, que é quando nós precisamos se desligar do gabinete, né, para que a gente possa concorrer às eleições. E assim lá eu consegui adquirir muita bagagem, porque é muito diferente você falar de Câmara Municipal e você falar de Congresso Nacional. São ambientes totalmente diferentes. E então, sendo que o ambiente, né, federal, ele é um pouco mais pesado. Então, ele me forjou, né, a vir aqui agora para a Câmara Municipal e poder desempenhar esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, a minha passagem, né, por esse trabalho começa aí, né? A Carla dando essa oportunidade para que eu pudesse integrar a equipe dela, passando por diversos setores dentro do gabinete dela, adquirindo, né, conhecimento, informação, adquirindo tudo isso. Isso gerou bagagem, isso gerou, né, conhecimento para que em 2024 eu pudesse concorrer às eleições novamente. Tive 598 votos, fui o primeiro suplente. Nosso partido fez 4 vereadores, eu fui o primeiro suplente. Perfeito. E aí nessa eleição, o nosso prefeito saiu vitorioso e os nossos 4 vereadores também. Da nossa coligação conseguimos fazer 10 vereadores ao todo. Uau, incrível. E aí o nosso prefeito faz o convite ao nosso primeiro vereador, o mais votado da cidade, a ser secretário de Educação, que é o André Amaral. Perfeito. Então, com esse convite, eu automaticamente assumiria a cadeira e hoje nós estamos lá, na Câmara Municipal de Valinhos, desempenhando nosso papel. Uau, excelente, excelente, Rafa. Uma das coisas que eu mais gostei aí é que você trouxe um cenário onde o Rafael ele já fez muitas coisas, já desempenhou muitas atividades, trabalhou em muitos cenários diferentes. E, obviamente, talvez por esse fato, inclusive, é que você talvez tenha também tido a oportunidade de conhecer a realidade um pouco de cada empresário, né? Cada empreendedor que está ali. De repente, o cara que está aqui trabalhando comigo hoje, eu entendo as dores dele, eu entendo as dores do vizinho, né? E você, obviamente, traz isso numa realidade Sim. que atende a população hoje, né? Para você poder ter a sua visão de população que você tem, você precisou escutar muita gente, eu acredito, né? Com certeza. Eu costumo dizer, Diego, que o maior erro de um político é não estar na ponta. Eu posso receber uma demanda de um munícipe pelo celular? Posso. Eu posso resolver ela também? Posso. Mas o político, ele acaba errando na vida dele quando ele não está na ponta para poder sentir o que aquela pessoa está passando. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela me procura lá no gabinete, ela está me procurando porque a rua dela não tem iluminação. Ela pode me mandar foto? Eu posso ver? Posso. Como que eu vou sentir o que aquela pessoa está passando? Indo até lá, tarde da noite, para poder ouvir ela. Porque isso vai me sensibilizar ainda mais para que eu possa empenhar esforços
e resolver aquele caso. E muitas vezes as pessoas elas não precisam ficar te ouvindo, elas não querem muitas vezes ouvir aquilo que você tem para falar. Elas só precisam ser ouvidas. Essa é a maior dificuldade hoje de um político. O político entender que as pessoas elas precisam ser ouvidas, que elas precisam ser assistidas, que elas precisam conversar, elas precisam ser entendidas, né? E é o trabalho que nós temos desempenhado durante, né, esses 3 meses praticamente que nós estamos lá. Nós temos ouvido muitas pessoas, nós temos ouvido entidades, nós temos ouvido empresários, nós temos ido em todos os ambientes, em todas as esferas do município, justamente para poder ouvir as pessoas, para poder entender o que está acontecendo, como que a gente pode se empenhar. E nós não temos sido aquele político de gabinete. Nós temos ido à rua, nós temos conversado com a população, temos visitado pessoas para poder entender de perto a realidade. Porque é muito fácil eu ver uma foto, eu ver um vídeo e falar, nossa, poxa vida, olha o que está acontecendo, mas é diferente você estar naquele lugar, naquele momento, para entender qual que é a dificuldade que aquela pessoa ela está tendo naquele momento. Incrível, não, sensacional. Com certeza alguém que tá ali para servir o povo, ele tem que ter realmente uma presença física nas coisas que acontecem, né? Como que a gente serve um cidadão sem ter a presença física, né? Para entender o cenário, isso eu acho que é fenomenal. Eu gosto muito de entrar nesses assuntos de carreira para entender até também um pouco da mentalidade desse profissional. Então, assim, eu acho que esse é um tema muito interessante e eu queria fazer 2 perguntas para você, né, baseado no que você trouxe agora. Aliás, para quem está nos assistindo, muitas pessoas utilizam o podcast como uma forma de estudar, como uma forma de aprender com o convidado, isso é fundamental. Por isso que eu sempre digo que você vai assistir o Palacencast com o papel e a caneta na mão, que não eu estou fazendo. O Rafa está passando aqui para mim, eu estou anotando tudo. Então, agora, esse é o momento onde a gente traz alguns insights muito bons nesse sentido, tá? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Rafa, é o seguinte. Toda a trajetória de carreira, ela sempre traz uma mensagem em comum, de todas as pessoas que a gente conversa, que é: estava no meu caminho, estava seguindo minha jornada quando eu conheci uma pessoa X e essa pessoa, ela mudou um pouco a minha trajetória, ela me trouxe muitos insights, ela realmente me deu um caminho. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para você de pergunta você mencionou aqui a Carla Zambelli em alguns momentos da sua fala. Eu queria saber se ela é essa pessoa para você, que cruzou o seu caminho e mudou o rumo da sua jornada, carreira e política, e quais são as 3 principais lições que você aprendeu com ela. E a segunda pergunta pensando no profissional político, o profissional vereador, quais são as 3 competências necessárias para esse profissional ter uma boa performance naquilo que ele se desempenha a fazer? Eu acho que em alguns momentos da vida, a vida ela vai te dando um norte, né? Então, eu acredito que para hoje eu ter caráter, para hoje eu ter esses pilares que nós falamos aqui, para eu ter isso daí formado, alguém precisou passar pela minha vida e falar, olha, seu caminho é esse daqui, você precisa ser assim. Perfeito. Então, isso eu tive formação dentro de casa, com os meus pais, com meus avós, com meus tios. Isso, né? foi um ponto principal. Depois você vem para a vida adulta, né? E aí eu não posso deixar de mencionar a minha esposa, porque a palavra de Deus diz, aquilo que eu acredito é que é a mulher que faz nós sentarmos com governadores, né? Com principais lideranças. E eu não poderia deixar de frisar isso, porque se eu estou hoje com ela, se nós estamos juntos, e se eu cheguei aonde eu cheguei, foi porque ela também insistiu nos meus sonhos. Que é muito difícil, sabe, Diego? Você abandonar talvez um emprego, você deixar de ser CLT, parar de trabalhar para você falar assim, eu quero concorrer, ser vereador dessa cidade. E você ficar ali sem recursos dentro da sua casa por 6 meses. Não é qualquer pessoa que está preparado para isso. Não é qualquer mulher que possa estar preparado mentalmente para entender que, olha, sabe aquela pizza que você vai comer à noite, sabe aquele lanche que você vai sair com os amigos? A gente vai precisar tirar isso daí por um tempo, porque nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Então, eu tenho muito esse apoio dentro de casa. Eu tenho esse apoio. Então, ela também foi fundamental para esse caminho, para eu poder trilhar esse caminho, né? E, consequentemente, falando mais da parte profissional, a deputada Carla Zambelli, ela teve um papel fundamental na minha vida, né? Nesse sentido de trabalho. Olha, Rafa, você está aqui com a gente hoje, mas eu quero que você possa liderar também. Você precisa aprender a liderar, você precisa também
ser essa pessoa que vai liderar, que vai ser um candidato, que vai ser um vereador. E eu não sei o que tem preparado para você, mas você precisa, né? Você precisa também desenvolver isso, né? E eu também não poderia te falar que é um outro caminho, né? Que eu também passei por ele e trilhei, que é os meus pastores, né? Eu tenho meu pastor mais próximo, que é o pastor Gu, que é o marido da pastora Gi, que é a minha chefe de gabinete. Legal. Né? Ele é quem ali faz um discipulado de perto conosco. E eu tenho o pastor Giba e a pastora Alê, que são os nossos pastores presidentes da nossa igreja, que também nos ajudou muito, né? Nos ajudou muito no início, quando nós chegamos, eles ainda não eram pastores, mas eram nossos amigos. E eu não posso esquecer, porque se hoje nós estamos aqui, se hoje eu tenho a minha família, se hoje eu tenho o meu caráter moldado pelo Senhor, é porque eles também investiram tempo, eles também sentaram conosco, né? Não tiveram ali, não mediram esforços, né? Para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e ter toda essa bagagem de vida. Então eu acredito que todos eles somaram para algum momento na nossa vida, né? Estão somando em algum momento para a nossa vida. Isso é muito importante para mim. Foram pessoas fundamentais para cada área da vida, né? Que começaram a trilhar e hoje por isso nós estamos aqui, né? E entrando na outra pergunta, né? Quais são, né, as três virtudes ali que a Carla, né, ela deixa marcado? Eu costumo dizer que a deputada Carla Zambelli, quem conhece a Carla, né, se apaixona pela deputada Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli, ela é uma pessoa muito autêntica, ela é muito verdadeira, ela é uma pessoa que eu aprendi com ela a não negociar os nossos princípios e valores. E quem conhece ela de perto muda a opinião. Quem tem o contato com ela, né, quem tem o acesso com ela, acaba mudando muitos pensamentos que o mundo, que a sociedade foi criando conforme, né, o passar dos anos, que a mídia vai criando. A mídia hoje ela cria um rótulo sobre as pessoas e que essa pessoa não condiz com aquilo que está sendo criado, né? Então, essa eu acho que é um dos pontos principais, né? Ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, e são sinais de que ela é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que ela não é autêntica, uma pessoa que ela não é verdadeira, uma pessoa que ela não tem esse tipo de qualidade, ela acaba ferindo quaisquer outros, né, qualidades da sua vida. Então, isso são qualidades principais, no meu ponto de vista, né? São pilares principais para que as outras qualidades venham, né? Então, ela é uma pessoa muito humana, que gosta de ouvir. Você é uma pessoa que eu aprendi muito a ouvir de perto, né? A ir até os lugares para entender qual que é a realidade que aquelas pessoas estão vivendo. Eu aprendi com ela, porque eu entendi que o político ele não poderia ser aquele político que fica sentado dentro de uma sala com o ar-condicionado ligado, mas eu precisava estar mais perto da população. Perfeito, sensacional, sensacional. Tem muitas coisas aqui. Você traz muito forte na sua fala palavras como base, liderança e orientação, que são aí coisas que te fizeram, né, estar aqui. E também traz muito uma fala sobre empatia, sobre saber ouvir, sabe? Eu acho que são fatores aí que, obviamente, refletem no seu dia a dia, né? Trazem um impacto grande. E quando a gente fala da sua competência hoje como profissional da política, quais são as 3 competências que você acha que são necessárias para viver nessa realidade, nessa profissão? Eu acredito que hoje um político que se ele não tiver posicionamento, Legal. Um político ele não pode ser, independente do lado que ele vai defender, independente daquilo que ele acredita. Se ele é o tal famoso político vaselina, hoje ele já não agrada mais. O que é um político vaselina, Rafa? O político vaselina é aquele que quer agradar os dois lados. É aquele que quer ficar bem com todos, sabe? Eu concordo com A, mas eu concordo com B também. Entendi. Olha, eu concordo que você tá de camiseta azul marinho hoje, mas eu respeito quem tá de amarelo. Entendi. É o cara que tenta ali acenar para todos os lados, pensando que isso vai gerar votos, que isso vai gerar popularidade nele. Não. Hoje nós vemos, com o passar do tempo, que as pessoas estão atrás de pessoas decididas. Pessoas que estão ali bem posicionadas. Olha, eu acredito que esse copo aqui ele é de cristal e pronto. É isso que eu acredito.
E se a pessoa vir aqui e falar assim, eu acredito que esse copo aqui, ele é azul. Tá tudo bem também, mas é aquilo que ela tá... É aquilo que ela entendeu e que ela precisa defender, né? Independente se a pessoa concorda ou não concorda, a população, ela está atrás daquelas pessoas que, sabe, não fica, vamos ver, veja bem, não é bem assim. A população não está mais se agradando com esse tipo de pessoa. Entendi. Eles estão à procura de realmente pessoas que são bem posicionadas. Que tem posicionamento que tem forte. posicionamento. Ali, né? Então, se você não tem um posicionamento, isso acaba já... dificultando a sua vida na política. Quando você tem o seu posicionamento, você começa a identificar o seu público. Pô, né? Legal. Essa é uma das características. A segunda característica que eu acredito que um político ele precisa ter, ele precisa ser verdadeiro. Né? Um político, se ele não for verdadeiro, independente da fase que ele está vivendo, independente se ele é um político de situação ou de oposição, ele precisa ser verdadeiro. Legal. Independente de se isso vai acabar doendo, né, ao grupo dele, ou se isso vai acabar afligindo outras pessoas, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser, né, aquela pessoa realmente autêntica. Ele precisa falar, olha, gente, é isso e pronto. Não tem uma outra finalidade, não tem um outro jeito, né, de você se moldar, não tem outro jeito. É isso e pronto. Ele precisa ser verdadeiro, né? Hoje o que conta muito não é mais uma assinatura em um contrato, hoje é muito mais a palavra, é a atitude. Então nós temos que ter isso forte na nossa vida, porque nós estamos perdendo isso. Como nós comentamos aqui, nós estamos perdendo isso com o tempo, nós estamos vendo essas pessoas, elas perdendo esses traços, né, que a vida ela vai trazendo a nós, né? Então eu acho que isso também é um ponto fundamental. A pessoa ela precisa, o político ele precisa ser verdadeiro, né, com o seu eleitorado, com a sociedade. Perfeito. E um terceiro ponto, eu acredito que um político ele precisa também ser humano, né? Ele precisa ser coração, né? E não só às vezes razão, ou não ser só totalmente razão e não ser coração, que fala muito sobre nós entendermos a realidade daquela pessoa. Talvez hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente da Dona Maria, que está, né, no bairro tal e que está levando uma vida muito difícil. Então eu preciso, né, encontrar no serviço público pessoas que falem assim, olha, eu saio 5 horas da tarde do meu trabalho, mas se eu precisar ficar até 5h30 para atender a Dona Maria ou o seu João, eu vou ficar porque eles estão precisando. Que se ele não conseguir esse atendimento agora, ele vai precisar passar daqui só um mês aqui dentro de algum compartimento da saúde, da educação. Então, eu acredito que o político ele precisa, não só o político, mas o servidor, ele precisa agir também com o coração, entender as dificuldades que essas pessoas passam. Talvez é uma dificuldade pequena, mas que é totalmente diferente da realidade que eu vivo hoje. Perfeito, Rafa. Excelente, excelente. Eu gosto muito de extrair esses drives, esse tipo de informação dos meus entrevistados, justamente por esse motivo. Você compreende que, assim, aquilo que eu trouxe aqui para o pessoal, o podcast ele é uma forma da pessoa utilizar como fonte de aprendizagem. Hoje em dia, a maioria dos podcasts se tornou isso. Se tornou uma forma de você aprender com conteúdo e tudo mais. E o que você trouxe aqui agora é um conteúdo muito rico, porque fica evidente que para desempenhar essa função de político, independente do cenário, independente do momento, independente das suas escolhas, existem características que são mandatórias. Sim. Existem competências de um profissional que são mandatórias. E você trouxe isso aqui, que é o posicionamento, que é a verdade e que é ser humano. Sim. São um composto, um mix aqui de competências que, obviamente, quando colocadas em prática, quando bem executadas, dão para esse político uma atividade de alta performance, como é o seu caso. Com certeza. Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, né? Você representar uma parcela da população e precisar governar para todos. Não é eu só atender o meu público, não é só atender o meu eleitorado, mas eu preciso entender o que o outro lado está pensando também, né? Porque nós precisamos pensar em um conjunto, né? Eu jamais vou vender os meus princípios e valores por conta que um maior público tá falando que eu preciso fazer tal coisa. Eu jamais vou fazer isso. Mas eu também não posso deixar de ouvir o outro lado e entender. Porque, né, a oposição dentro da política ela é importante, porque ela te faz refletir bastante. Sabe? Quando você tem uma oposição
E ela faz você ver um outro lado da situação, ela faz você ver ali coisas que eu não estou observando, né? Então, a oposição ela tem esse papel fundamental, que entra dentro da nossa democracia, né? A importância da democracia, né? Entender os dois lados, a gente poder ouvir o lado A, o lado B, entender o que precisa ser feito. Perfeito, excelente, Rafa, maravilha. E eu queria avançar para mais um tópico aqui com você, que é falar um pouquinho de espiritualidade. Como eu trouxe no começo do podcast, você exerce uma posição de liderança hoje na Galileia Church em Valinhos, e esse tópico de espiritualidade é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque eu acredito que assim, nós temos 7 áreas na vida, né? E a espiritualidade, ela faz parte dessas 7 áreas da vida, mas ela é a área central, ela é a área que se reflete em todas as outras 6 áreas da vida. Então, quando fala-se de espiritualidade, o que eu gosto muito de trazer para o meu convidado é, primeiramente, saber, o Rafa Marques, tratando-se de espiritualidade, acredita em quê? O Rafa Marques, ele acredita no Deus que transformou a vida dele. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Mas, poxa, Rafa, como que Deus ele transforma uma pessoa que teve uma boa criação? Como que Deus ele pode transformar uma vida assim? Não, ele pode transformar o interno da nossa vida. Legal. Né? Ele pode transformar aquilo que um medicamento ele não pode mudar, ele pode mudar aquilo que a alegria do mundo não pode preencher o coração. Sim. E o Rafael, ele tinha muito isso. Ele tinha essa falta, né? Esse preenchimento que faltava dentro dele, que a alegria do mundo, que festas, que balada, que tudo o que você pensar não poderia substituir, que era aquilo que Deus ele poderia fazer dentro da minha vida, né? Então, por mais que eu tive um bom ensinamento, por mais que eu tive, né, uma boa infância, né, mas ainda assim faltava. Sempre fui de berço cristão, mas tem aquele momento que você sai para procurar aquilo que o mundo ele não pode te oferecer. O mundo ele não pode te oferecer uma alegria todos os dias. O mundo ele não pode te oferecer a alegria nos seus dias difíceis, né? Ele pode apresentar ali por alguns momentos, por algumas horas, né? Você falando de, eu preciso preencher essa tristeza que tá dentro no meu coração. Posso ir ali numa balada, ficar 4, 5 horas, mas quando eu chego em casa, coloco minha cabeça no travesseiro, meus problemas vão continuar. E é nesses momentos que me faziam falta, sabe? Então, eu entendo que hoje, se eu falo, né? Se eu falo de um Deus, se eu falo do Deus da Bíblia, é porque eu vivo ele, né? Eu estou vivendo a cada dia ele. Eu sei que ele pode fazer, eu não estou vendendo um produto, eu não estou falando de alguém que eu não sei qual é o resultado. Não, eu estou falando desse Deus que pode transformar vidas, que pode transformar casamento, que pode transformar muitas coisas na nossa vida, desde que nós estejamos com o coração aberto para isso. Perfeito, maravilha. E você pode me trazer uma aprendizagem que para você tenha sido mais profunda, né, algo que realmente tenha tocado ali no íntimo, quando o assunto é espiritualidade? Porque é uma jornada, a espiritualidade, né? Você vai avançando com o tempo, você vai criando maturidade, entendimento, sabedoria. Então, a gente tá percorrendo essa jornada até hoje, né? E vai seguir percorrendo ela até o fim da vida. Mas qual que foi para você o momento assim que você fala, olha, isso daqui para mim foi marcante quando o assunto é espiritualidade? Nós estávamos, eu e minha esposa, na época tinha casado recentemente, e eu falei assim, olha, a gente precisa dar um jeito na nossa vida. Os pais dela são pastores, né? E a gente vivia uma vida de noite, de balada, e eu falei, não tá legal isso, né? Até porque você sabe que isso não é legal pra você, não é legal pra mim, e a gente precisa dar um jeito na nossa vida. E assim a gente começou uma jornada, né? Vamos achar um lugar pra gente ficar e tal. Eu vou chegar no ponto exato. E aí nós começamos a procurar uma igreja a qual nós entendemos que seria legal para nós, que seria a visão que nós procurávamos, né? E isso aconteceu. É que um dia nós fomos na Galileia, né? Era uma festividade da igreja de aniversário,
E nós fomos lá e nós sentimos, falou assim, um olhou pro outro, né? Aquele olhar que você fala assim, ó, acho que é aqui, hein? Uhum. E tudo aconteceu muito rápido na nossa vida, sabe, Diego? Uhum. Não foi uma coisa tão demorada assim, né, para tudo acontecer. Nós decidimos. E aí entra um pouco daquilo que nós falamos de você ser bem posicionado naquilo que você quer, né? Ó, é aqui que a gente quer ficar. É aqui, é aqui. Não, decidimos então. Então vai ser aqui. Vamos lá, conversamos com o pastor. Ó, pastor, a gente quer ficar aqui nessa igreja aqui. A gente tá vendo que vocês são meio doidos assim. A gente também quer ser um pouco doido assim também. E de lá pra cá, né, a gente nós chegamos lá na igreja em dezembro de 2017. Em janeiro de 18, nós se apresentamos como membros da igreja. Em fevereiro, nós passamos por algo que mudou as nossas vidas, que chama Renovo de Vida. Na época era o Renovo de Vida e que hoje chama Choque, né? Que é realmente um renovo de vida. E nós passamos por aqueles dias, né? Foram 3 dias dentro de uma chácara. E foi aonde eu tive a minha experiência mais marcante da vida. Porque... É como se fosse um retiro? Isso. Legal. Seria isso. E é onde que você faz uma revisão de vida, realmente. Legal. E passamos 3 dias naquele lugar. E assim, tem uma hora que você chega lá, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você começa a se perguntar e vai passando o dia, vai passando o tempo, vai passando as ministrações e daqui a pouco, sabe, aquele momento especial, cara. E aí é aquele momento que você sente que você é tocado. E aí, daquele dia em diante, eu levo isso pra minha vida toda como o dia que foi marcante pra minha vida, foi decisivo pra minha vida, sabe? Porque eu achava que eu já era um cristão, que eu já exercia meu papel. Não, mas eu estava exercendo um papel de cristão 199, entendeu? Eu era um cristão de plástico. E dali em diante, eu entendi que eu precisava muito. Que eu precisava muito do Senhor, que eu precisava muito ser ajudado, que eu precisava ser moldado. E dali em frente, dali em diante, eu entendi que o Senhor ele fez grandes coisas na minha vida. Mas ali foi o pontapé inicial. Sabe quando marca aquele momento que você fala, olha, precisava disso para que todas as outras coisas pudessem acontecer. Então foi um dia que marcou muito a minha vida. Legal, sensacional. Que história, que relato, hein? Que história, fantástico, Rafa, fantástico. Bom, eu vou encaminhar a gente para o final do podcast. Tem só 2 últimos quadros aqui, mas antes eu só queria te entregar um presente. Claro. Porque esse podcast aqui, ele produz muitos insights que transformam a mentalidade de quem está assistindo, com histórias de vida, com testemunho, com insights, com muitas coisas de alto valor. Legal. E justamente por você ter trazido esses pontos, né, de tanta mentalidade que você tem sobre várias áreas da vida, que eu quero te presentear com esse livro que é o DNA da Mentalidade, o livro que eu tive a oportunidade de lançar em 2024, na editora Chave Mestra, e agora é seu. Muito obrigado e parabéns. Tenho certeza que vou ler ele com muito carinho, e não só ler, né, mas também passar ele adiante, emprestar para os amigos. Com certeza. Nós temos muito essa cultura de poder emprestar, de poder, né, compartilhar esses momentos. Tenho certeza que tem conteúdo muito bom aqui. Eu agradeço pelo presente. Que isso, fica à vontade. Eu que agradeço você comparecer aqui. Esse livro ele foi escrito por vários coautores diferentes. Cada capítulo tem um coautor. Então, eu fui um dos coautores do livro. Então, assim, legal. Você vai ter aí uma oportunidade de navegar profundamente com pelo menos uns 29 autores diferentes, trazendo histórias de vida, assim como você fez hoje aqui. Compartilhou aqui no podcast um pouco da sua história, um pouco da sua visão. Então, eu acho que vai ser um momento bem especial e para você compartilhar também com os amigos os mais próximos. Tá que bom? Ótimo. Obrigado pelo presente. Que isso. Bom, e para a gente ir encaminhando para o final do podcast, eu vou colocar você agora num quadro chamado Xícara de Café. Ele é bem legal, por quê? Imagina que agora você tem uma oportunidade de tomar um café com qualquer pessoa, viva ou morta. Você tem uma oportunidade de tomar um café com essa pessoa. Esse café pode durar 30 minutos, 1 hora, 3 horas, não importa. Quem você escolheria, Rafa, para tomar essa xícara de café com você e por quê? Se eu pudesse escolher qualquer pessoa desse mundo para conversar, eu acho que eu chamaria para essa xícara de café Jesus. Eu acho que não tem nenhum homem nessa terra, debaixo dessa terra, em cima dessa terra, no céu, que possa trazer mais conhecimento, mais sabedoria do que ele. Acho que
A pessoa que realmente entende quem é Jesus, não tem outra pessoa para tomar um café. Eu tomaria 2 litros de café aqui com ele. Maravilhoso. Porque o que ele tem para oferecer, né? Talvez homens aqui da Terra, eles têm informação, né? Em algumas coisas específicas. Mas ele possui tudo aquilo que nós precisamos. Então eu acho que ele teria a melhor conversa para mim na vida, assim, você poderia ser ele. Sensacional, Rafa. Que incrível seria esse momento, né? Eu fico aqui imaginando, né, cara, tem uma facilidade muito grande em meditar nas coisas, cara. Eu fico imaginando quão incrível seria um momento como esse. Nossa. De fato, seria algo, assim, extraordinário. Muito. E, bom, pra gente chegar agora no final, tá? Eu vou pedir pra você deixar uma última mensagem sua para todos os nossos... toda a nossa audiência, né, que nos acompanha aqui no podcast. Então, assim, imagina que você agora vai dizer uma mensagem, e essa mensagem ela vai chegar para bilhões de pessoas. Todos os habitantes do planeta vão receber essa mensagem, seja no outdoor, seja pelo celular, seja por e-mail. Que mensagem o Rafael Marques daria para essas pessoas agora? A sua mensagem final pode focar na sua câmera e deixar sua mensagem para o pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso. Isso, cara, eu que agradeço. Agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui de conversa. E se eu posso deixar um recado para todos os seus telespectadores, para todo mundo que nos acompanha, para que, se nós queremos ter um mundo diferente, nós precisamos fazer a diferença. Então, não negocie os seus princípios e valores, não negocie aquilo que você acredita, não negocie o seu tempo em família, que é o seu bem mais precioso. Não faça como a sociedade ela tem feito. Não deixe que a sociedade ela molde as suas opiniões, aquilo que você acha que é certo ou aquilo que você acha que é errado. Tenha a sua opinião própria. O mundo ele está precisando de pessoas que têm posicionamento, que têm, sabe, não vai se moldar com aquilo que está acontecendo no momento. Então, se eu tenho uma palavra para deixar aqui, vamos pensar um pouco no futuro, vamos pensar um pouco nas crianças, vamos pensar o que nós estamos deixando de legado, o que nós estamos deixando de exemplo aqui para as nossas crianças, o que nós estamos deixando de exemplo aqui para essa sociedade futura, né? Nós não sabemos até onde vamos, então aquilo que você puder fazer, né, no seu dia, faça com muito amor, com muito carinho, mas deixe um legado limpo, né, para a sua sociedade, para a sua família, para aquele círculo de amizade que você vive. Sensacional, Rafa, maravilha. Pode divulgar também para o pessoal suas redes sociais. Instagram é Rafa Marques BR, Facebook é Rafa Marques, tanto o perfil pessoal quanto a página, e o TikTok é Rafa Marques 022. Maravilha, Rafa. Muito obrigado, irmão, por você estar aqui. Gostei demais desse bate-papo. Você é um cara incrível. E com certeza, eu tenho absoluta certeza que isso aqui vai produzir muitos frutos. Que bom. A gente vai levar essa mensagem adiante e isso com certeza vai impactar muita gente, vai aprender contigo. Eu creio que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Perfeito. E se nós estamos aqui hoje, é porque alguém precisa ouvir essas palavras que nós estamos deixando aqui. Com certeza. Então, muito obrigado, Diego, mais uma vez. E conte sempre conosco, estamos sempre à disposição para voltar quantas vezes for preciso, para a gente poder trazer aqui conhecimento, um pouco de vivência, né? A gente está aqui à disposição. Tá Maravilha, bom? Rafa. Muito obrigado. E muito obrigado você também que está nos assistindo até agora aqui no Palacincast. Nós vamos chegando ao fim desse episódio. Eu vou pedir para você, curta, comente, compartilhe. Entregue essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Manda para os seus amigos, manda para os seus colegas, para os seus familiares. E a gente se vê no próximo episódio do Palacincast. Valeu!